Para começar então a entrar detalhadamente nos modelos em si, quais as características que os modelos possuem, nós precisamos entender a diferença entre verdades de primeira pessoa e verdades de terceira pessoa. As verdades de primeira pessoa são aquelas verdades que nós temos internamente nas nossas próprias consciências, a forma com que nós experienciamos o mundo. Nós já vimos lá, por exemplo, numa visão materialista, se nós formos fazer um robô para entender o mundo à volta dele, nós precisamos colocar sensores em volta dele que vai fazer a transdução de energias em energia elétrica, e os circuitos elétricos internos desse próprio robô é que vão manipular as informações e fazer um modelamento do universo em volta dele. Então todo o modelamento interno do robô seria uma representação do que ocorre no ambiente, mas nunca seria o próprio ambiente. E dessa forma nós tiramos a conclusão de que tudo que a gente enxerga do mundo não é o mundo em si, é apenas uma representação mental que a nossa própria consciência faz do mundo à nossa volta. Portanto, todas as verdades de primeira pessoa que nós temos, como cores, cheiro, tato, ideias, conceitos e etc., elas são apenas representações da verdadeira realidade, que no final é sempre incognoscível, como nós já vimos no vídeo passado. Bom, mas será que essas mesmas qualidades de primeira pessoa que eu tenho é a mesma de todos os outros seres conscienciais que possuem consciência nesse universo? Será que todos os seres humanos partilham da mesma cor de vermelho que eu vejo, partilham da mesma forma de ver o mundo, ter as mesmas ideias, terem os mesmos conceitos? Será que até mesmo o conceito de cadeira é igual internamente que eu tenho na minha consciência, é igual ao que você tem na sua consciência? Será que até mesmo os animais possuem essa visão de vermelho igual a nossa? Será que os animais possuem os mesmos tipos de experiências de primeira pessoa iguais às que nós temos? Bom, aí a gente já entrou em alguma área que é misteriosa, porque eu nunca vou saber como é a sua experiência de primeira pessoa. Então as verdades de primeira pessoa são sempre individuais. Todo aquele mundo interno meu, a forma que eu modelo o meu mundo e a forma que eu percebo esse mundo é completamente inerente a mim. Então ninguém tem acesso à forma que eu enxergo o mundo, e eu não tenho acesso à forma que você enxerga o mundo, e nem que uma abelha, ou um morcego, ou um cachorro enxerga o mundo. Então, as verdades de primeiras pessoas é sempre de primeira pessoa, nunca pode ser passada para um terceiro. Tá? Então essas são as verdades de primeira pessoa. Antes de entrar nas verdades de terceira pessoa em si, vamos ver um pouquinho mais dessas características das verdades de primeira pessoa. Perceba que tudo que eu chamo de vermelho no mundo pode ser visto por você, por exemplo, em função de verde. Todo o vermelho que eu enxergo, você enxerga como se fosse verde, e todo o verde que você enxerga, eu enxergo como se fosse vermelho. Mesmo assim, a nossa linguagem ia ser comum no dia a dia, pois quando eu vejo alguma coisa vermelho, você está vendo verde, só que nós dois vamos denominar aquilo de vermelho. Tá? Então tanto eu quanto você vai falar, aquilo é vermelho. Então eu nunca vou saber se você está enxergando o verde que eu enxergo, ao invés do vermelho que eu enxergo. E aí quando tiver um verde, quando a gente enxergar um verde no mundo, eu estarei vendo um verde e você estará vendo um vermelho. Só que a linguagem que nós dois vamos usar para aquela característica daquela cor ali naquele momento, a gente vai usar a mesma palavra. Então a gente vai concordar com a palavra, a gente vai concordar com a linguagem que a gente utiliza, mas a gente no fundo tá vendo duas cores trocadas. Eu tô vendo o vermelho ao invés de você, e você tá vendo o verde, e quando eu estiver vendo o verde, você está vendo vermelho. E eu nunca vou saber quando é que fez essa troca, ou tipo, se existe mesmo, se o meu vermelho é visto por você de forma verde, e etc. Então a gente nunca vai conseguir descobrir isso. Por quê? Porque isso é uma verdade de primeira pessoa. Bom, imagina agora os morcegos, por exemplo. Imagina se tem... O morcego, ele tem, em geral, as qualidades que a gente enxerga no mundo de primeira pessoa, ela é referente a algum órgão sensorial nosso. Então a gente tem a forma do tato, a gente tem a forma da visão, a gente tem o cheiro, né? A gente tem a audição, em função dos órgãos sensoriais, né? Claro, em função dos órgãos sensoriais.
Será que o morcego que tem um órgão sensorial que é completamente distinto do nosso, que o dele lá tem um órgão sensorial como se fosse um radar, né? Então, o radar do morcego, o órgão sensorial lá de radar do morcego, será que ele vê uma qualidade consciencial completamente distinta da nossa? Será que ele vê, ele tem uma experiência de primeira pessoa que a gente não tem, internamente, que a gente não tem? Perceba isso. Será que uma abelha, será que como que é o mundo de primeira pessoa de uma abelha? Como que será ser uma abelha? E isso cria aquela famosa pergunta, né? Será que eu sou a única pessoa que possui consciência nesse universo? Ou será que eu sou a única pessoa que tem awareness, que tô vendo o universo em primeira pessoa? Porque todas as outras pessoas, todos os outros animais poderiam ser apenas uma máquina biológica ou alguma coisa criada internamente na minha consciência, whatever, né? Você nunca vai saber se você é a única pessoa consciente nesse mundo. Por causa disso, você só tem acesso à sua verdade de primeira pessoa e ninguém nunca terá acesso a ela. E você, da mesma forma que você não terá nunca acesso a nenhuma verdade de primeira pessoa de ninguém, de nenhum outro ser vivo. Então, você nunca vai saber se você é a única pessoa que tem consciência no mundo. E esse fato de você nunca poder olhar para dentro da verdade de primeira pessoa da pessoa tem várias implicações, e a gente vai ver mais para frente em outros vídeos algumas implicações. Mas uma das implicações, né, mais chocantes é que quando você olha para o cérebro de alguém, se você abrir o crânio de alguém e olhar lá dentro, você vai ser capaz de ver o processo que fabrica as verdades de primeira pessoa? Não, porque a ciência inteira é só apenas um modelo das verdades de primeira pessoa. Então tudo que você está vendo lá dentro do cérebro de uma pessoa são apenas uma verdade de terceira pessoa. Que é todo modelo que a ciência faz em função daquilo que ela vê. São modelos de terceira pessoa. Certo? São verdades de terceira pessoa. Então a verdade de terceira pessoa nunca pode ser verdade de primeira pessoa. Então, ao olhar lá o cérebro de alguém, você nunca vai poder ver as verdades de primeira pessoa que aquela pessoa está enxergando. Então você nunca vai poder ver o processo que forma as verdades de primeira pessoa. Porque isso seria experienciar as verdades de primeira pessoa de outra pessoa. E a gente já viu que não pode, isso é impossível. Entendeu? Então, mesmo olhando para o cérebro da pessoa, você nunca vai saber aonde é que está sendo feita a verdade de primeira pessoa. Porque você não consegue olhar para ela. Né? Que em algum vídeo passado a gente falou, né? Que é a mesma coisa que olhar para a própria visão, tocar o próprio tato, né? Cheirar o próprio cheiro, que é o próprio ato de cheirar, né? Então, não faz sentido. Né? E aí, esse entendimento de verdade de primeira pessoa e verdade de terceira pessoa deixa isso bem claro. E vamos ainda mais longe. Será que o próprio ato, às vezes eu estou... Uma forma de representação do mundo é em função de espaço e de tempo. Será que pode existir, às vezes, duas pessoas que possuem essa experiência trocada? Por exemplo, tudo que eu vejo como espaço, você vai ver como se fosse um tempo, e tudo que você vê como um tempo, eu vou ver como um espaço? Será? Imagina isso, a gente modelando o universo, e ao invés de modelar o universo espacialmente, eu modelo ele temporalmente. Aonde eu vejo como espacial, você vê como temporal. E aonde você vê como temporal, eu vejo como espacial. Veja isso. Então a gente pode trocar as duas qualidades, espaço e tempo, e mesmo assim a gente nunca iria saber se a forma de eu ver o espaço você está vendo como se fosse uma forma temporal, e a forma de eu ver um tempo era como se fosse uma forma espacial sua. Então a gente não sabe, não consegue comparar essas duas coisas. E mesmo tendo esses qualias trocados, igual o qualia da cor, né? A gente tem uma qualia da cor trocada, ou mesmo a gente tendo espaço e tempo trocado, experienciar eles de forma trocada, mesmo assim, a linguagem que a gente vai utilizar para lidar com o mundo continuaria a mesma. Então o fato da gente localizar um objeto, quando a linguagem localiza um objeto, não em função da linguagem em si, mas em função do modelo interno de mundo que a gente tem. Então a linguagem, como a gente já explicou em alguns vídeos anteriores, ela é apenas uma dica. E como ela é uma dica, toda a linguagem é uma dica, então a dica vai ser a mesma.
Então toda linguagem verbal, todo tipo de linguagem, todo tipo de modelo de terceira pessoa, e aí no caso isso seria um modelo de uma verdade de terceira pessoa, é apenas um modelo para que ele seja decodificado e uma pessoa consiga interpretar ele em função das próprias verdades de primeira pessoa. Então todo modelo que a gente coloca na vida, todo modelo, toda teoria, toda ciência que a gente faz é apenas a construção de modelos de terceira pessoa, que são verdades de terceira pessoa. Então verdades de terceira pessoa não possuem significados por ela própria. Então toda verdade de terceira pessoa deve ser decodificada em função de uma verdade de primeira pessoa. Então mesmo a minha verdade de primeira pessoa sendo completamente distinta da sua verdade de primeira pessoa, mesmo assim a gente conseguiria se comunicar. Certo? Porque a gente usa um modelo de terceira pessoa. Então um modelo de terceira pessoa é sempre uma dica, uma representação do que é o modelo de primeira pessoa. Mas que permite isso, permite eu interpretar aquilo em função das minhas verdades de primeira pessoa e você interpretar esse mesmo modelo em função das suas verdades de primeira pessoa. E aí a gente consegue se comunicar, mesmo a gente tendo qualias às vezes trocados. Então mesmo a gente tendo qualias trocados, a gente consegue se comunicar tranquilamente. Então essa é uma característica bem legal sobre as verdades de primeira pessoa e as verdades de terceira pessoa. E perceba isso, perceba que toda linguagem, toda teoria científica, todo modelamento matemático ou qualquer outra coisa, qualquer modelo que você vê é e sempre será uma verdade de terceira pessoa. Todo texto, tudo é uma verdade de terceira pessoa, que você vai ter que decodificar e criar uma verdade de primeira pessoa em função daquele modelo de terceira pessoa. E aí sim a comunicação se torna útil entre diversos seres. Então essa é a grande diferença que a gente tem que entender entre verdade de primeira pessoa e verdade de terceira pessoa. Então perceba que as verdades de primeira pessoa são um modelo de mundo, é um modelo da realidade. E as verdades de terceira pessoa são um modelo do modelo de mundo. É um modelo do modelo da realidade. Entenderam isso? Porque isso é importante para os próximos vídeos. Então toda verdade de primeira pessoa é um modelo de mundo. E toda verdade de terceira pessoa é um modelo desse modelo de mundo. Então é um modelo do modelo de mundo. Certo? E da mesma forma que o modelo de mundo nunca é a realidade, como a gente já provou nos vídeos passados, que a substância fundamental é e sempre será incognoscível, o modelo do modelo de mundo também nunca pode ser igual ao modelo de mundo. Tá? Então o modelo do modelo só nunca será igual a esse modelo inicial. Beleza? Então da mesma forma que a verdade de primeira pessoa nunca pode ser a realidade, a verdade de terceira pessoa nunca pode ser a verdade de primeira pessoa. Tá? Nunca será. Tudo bem? Então existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. E aí isso vai ter uma consequência em toda a teoria científica, porque toda teoria científica é apenas um modelo. E a gente vai ver isso no próximo vídeo. Até mais.